Então nessa aula você vai aprender a realizar a conversão entre estados dentro da versão 2026 do template PCIP. Então, solta a vinheta, editor! Basicamente é muito simples a lógica desse template. Primeira coisa é ajustar as simbologias, e para ajustar simbologias, algumas coisas como as cores acabam trocando dependendo do estado. Por exemplo, no estado do Ceará, jogando aqui na tela, nós temos aqui o template especificado no padrão São Paulo. Digamos que eu queira trabalhar no Ceará. Bom, eu reparo aqui que os meus detectores, sistema de ACIDI, ele está todo em vermelho e eu preciso trocar ele para azul. Como você faz isso? Aqui na planta baixa, nós temos alguns modelos de vista pré-configurados. Eu vou pegar meu modelo de vista do estado do Ceará e antes de sair aplicando, eu só vou te mostrar uns conceitos, mas você pode pegar e aplicar direto, ok? Então aqui no Ceará, eu venho aqui no meu modelo de sobreposição VG, clico em editar, e aqui em editar eu tenho os filtros, e aqui nos filtros eles me mostram quais filtros estão aplicados e o que ele altera. Por exemplo, para o estado do Ceará eu tenho um filtro chamado C Alarme ACIDI, que vai pintar tudo de azul, um outro chamado iluminação, que vai pintar tudo de verde. Com isso, conferindo aqui nos dispositivos de anotação, eu vejo se nos meus dispositivos de comunicação eu coloco também a cor verde ou não, para que ele pinte da mesma cor das placas que são em verde a linha de chamada, né? Caso eu utilize a linha de chamada aqui. Mas, como eu não vou utilizar a linha de chamada, essa cor aqui é irrelevante. Se você tiver curioso, eu expliquei isso no primeiro vídeo que a gente tem aqui no canal sobre as atualizações do template. É um vídeo de quase meia hora aí. Mas então, basicamente, o que esse filtro aqui ele vai fazer? Clicando aqui em editar, eu consigo ver aqui o que esse filtro faz. Então ele basicamente vai pegar dentro dos parâmetros de categoria, que é um parâmetro de tipo. Então quando você clicar em qualquer elemento editar tipo, ele vai aparecer lá embaixo. Nos dados, né, no grupo de dados, esse item chamado categoria. E nesse item chamado categoria, ele vai pintar tudo que tiver como detector ou como alarme. E também eu preciso marcar como Ceará na minha família. Como que eu faço isso? Beleza. Olhei aqui o filtro, entendi o funcionamento dele. A única coisa que você vai fazer na vida real é vir aqui modelo de vista, clicar onde está em nenhum, alterar para o seu estado. Lembrando, são só esses 4 estados que mudam aqui. O de São Paulo, ele aplica para todos os outros que não estão listados aqui. Vou pegar esse do Ceará. Lembrando, pessoal, conceito básico de Revit aqui. Quando esse botãozinho aqui ele está marcado, significa que o parâmetro está travado. Então, por exemplo, aqui nesse meu modelo de vista, o parâmetro de escala ele está travado. Ou seja, depois que eu aplicar esse modelo de vista, eu não consigo vir aqui embaixo e simplesmente alterar a escala desse projeto, né? Para deixar a escala livre, eu tenho que desmarcar esse balãozinho aqui. E aqui nos modelos de sobreposição de vista e aqui as outras configurações de exibição que nós temos, como por exemplo, a faixa de vista. A nossa faixa de vista também está bloqueada aqui. Pode bloquear ou desbloquear para fazer a edição individualmente, né, dessas faixas de vista. E a mesma coisa para os outros parâmetros. Vou dar um OK. Aparentemente não aconteceu nada. Mas olha agora, por exemplo, nos detectores. A hora que eu seleciono os meus detectores, aqui em comentário, eu vou digitar em letra maiúscula as iniciais do estado, CE. Pronto. A hora que eu tiro o mouse, olha, ele me pintou de azul. Se eu vir aqui na minha parte de iluminação, selecionar aqui os meus elementos de iluminação e alterar, por exemplo, CE, olha, ele pinta de verde. E aí o meu template ele já está atualizado para as normativas daquele estado. Um detalhe muito importante, agora vamos pular lá para Minas Gerais. Vamos descer um pouco. Nas tabelas gráficas aqui, né, na aba de tabelas gráficas, nós temos as listas de placas. E em Minas Gerais, algumas placas mudam a ordem. Se eu não me engano, é o único estado que muda. Posso estar cometendo alguma gafe agora, mas se eu não me engano é isso. Lá em Minas Gerais, ele tem uma repetição da E5. E ele entra no lugar da E6. E da E6 até a E11, ele pula uma linha para baixo. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer aqui? Deixa eu pegar aqui a minha tabela de conversão de estado. Nessa tabelinha que a gente tem lá na nuvem para download, significa o quê? Por exemplo, em São Paulo, quando tem X aqui, significa que a placa ela não existe em determinado estado. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a placa E6, que é essa placa de mangotinho, lá em Minas Gerais, ela vai ser equivalente a E7. A E7, que é o símbolo de abrigo de mangueira, em Minas Gerais, ela é equivalente a E8. Então são basicamente essas placas aqui que mudam, por exemplo, de São Paulo para Minas. E aí a pintura de piso, que em São Paulo é E17, lá em Minas ela é a
12, ok? Então, basicamente, para fazer essa atualização de placas é bem simples. Aqui na aba de tabelas / quantidades, nós temos aqui duas tabelas de placa. Então, por exemplo, eu vou abrir essa minha primeira placa, essa minha primeira tabela. A primeira e a segunda muda algumas outras informações aqui que é mais para questão de configuração da família do que qualquer outra coisa, né? Essa tabela de placas aqui é a tabela que você vai importar para a tua prancha, e essa tabela de placas 2 é aqui que você faz as alterações necessárias, né? Se tiver alguma alteração para fazer. O que acontece? Eu tenho essa coluna chamada código da placa e eu tenho essa coluna chamada família. Essa aba chamada família é só o nome da minha família, né? Então, por exemplo, aqui nas minhas placas, vou pegar aqui qualquer placa, eu tenho o nome dela, né? O nome da família, mas eu tenho um código para essa placa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O código é só para eu ter organizado ali dentro do Revit, nosso catálogo, mas o que importa pra gente é o parâmetro código da placa. Quando você clica em qualquer placa em editar tipo, você tem aqui, ó, código da placa. É esse parâmetro que as tags vão puxar, que as tabelas vão puxar. Então é esse parâmetro que a gente sempre corrige. Para corrigir é bem simples. Então, por exemplo, aqui na tabela de placas 2, eu só venho aqui e altero o meu código da placa. Vamos pegar lá como se a gente estivesse trabalhando em Minas. A E6, ela vai virar E7. Então agora eu vou alterar para E7, dou um Enter e dou um OK. Então o que significa? Significa que a E7, aqui ó, no nome da família, ele tá aparecendo como E006. Mas isso pouco me importa. Só que é só a ordem das famílias. Para mim o que importa é o que tá aqui em editar tipo, ó. É o código da placa, ok? Eu recomendo fortemente que você também clique aqui em renomear e renomeie a instância, né? O tipo dessa placa, tá? Para que na hora de você vá fazer a busca ali na lista de tabelas de placas, fique mais fácil, né? Na hora de inserir a família. E você pode depois salvar uma cópia desse template para cada estado ajustado certinho. Mas, né? Eu tô criando uma rotina Dynamo para atualizar de forma automática esses dados, né? Ela ainda não tá pronta, tem alguns bugs ainda para corrigir antes de lançar, mas por enquanto é assim que a gente atualiza, diretamente aqui pela tabela, o que é muito mais fácil, não concorda? Então basicamente é assim que a gente faz a atualização, né? A questão das cores de tags de anotação, basicamente nós utilizamos aqui as tags da NBR. Lá na NBR ele é classificado em formato da placa e também pela altura de instalação. Então nós temos duas variáveis aí para simbologia de placas, ok? De tags e de placas. Então, por exemplo, no Ceará, ele é na cor verde. Quando eu clico em qualquer tag aqui, qualquer uma delas, aqui na minha aba de propriedades, eu consigo selecionar o meu modelo. Então, por exemplo, tem muitos estados que acabam adotando só o nível superior, né? Se eu for olhar lá na NBR, tem as tags de nível superior, né? Então, uma altura de instalação mais elevada. Então aqui você vai pegar sempre, por exemplo, uma placa quadrada. Uma placa quadrada, você vai procurar aqui, ó, placa quadrada. Vamos verificar que a gente tem retangular, triangular. Aqui, ó, placa quadrada superior. E aí você vai selecionar a cor referente do teu estado. Se ela vai ser pintada em amarelo, em verde ou vermelho. Por exemplo, o Ceará é verde. Clico aqui no verde e pronto, ó. Ele alterou o formato para mim. Se ele for vermelho, ó, eu altero pro vermelho. E aqui essa linha de chamada, ó. Essa linha de chamada em verde aqui é justamente aqui em categorias de anotação, dispositivos de comunicação, essa linha verde aqui, ó, projeção das linhas, ok? E aí você altera se quiser mudar para outro estado ou não, beleza, pessoal? Então basicamente é assim a questão das tags dentro das placas e como você atualiza. E esse parâmetro aqui, ele puxa diretamente daquele código da placa que vocês acabaram de visualizar, ok? Aqui nós temos para os diversos outros formatos. Então, por exemplo, para circular, ou por exemplo, para a mesma placa quadrada, eu tenho ela, por exemplo, inferior, ó, para altura de instalação baixa, para altura de instalação média, para altura de instalação alta. Então nós temos essas três variantes aqui. E tem alguns estados que mudam a cor também, dependendo do sistema. Por isso que tem essas três cores disponíveis aqui de tags para taguear, literalmente, os elementos aqui dentro do seu template. E por fim, para atualizar a simbologia, por exemplo, o Ceará não muda a simbologia, mas Rio de Janeiro, Distrito Federal e Pernambuco mudam vários tipos de símbolos aqui em planta baixa. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um acionador, deixa eu pegar aqui um acionador manual de alarme. Ele é um dispositivo de alarme de incêndio. Quando eu venho aqui na minha tabela, na lista de equipamentos
alarme, repare que eu tenho essa coluna chamada símbolo em planta, ok? Nessa coluna símbolo em planta, eu consigo clicar e nesse menu drop-down, selecionar a simbologia para o meu estado. Então, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando aqui ó, no acionador manual de alarme no Rio de Janeiro, ó, eu altero aqui, dou um OK. Quando eu olho em planta, ele vai me alterar. Por exemplo, a parte de bomba de incêndio, ó, se eu altero por aqui, ele muda, certo? Dependendo do, ó, aqui ele já mudou para mim a simbologia, certo? Ó, Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, que é diferente, por exemplo, de Pernambuco, ó. Pernambuco é um pouco diferente, ok? Então aqui a gente altera as simbologias. Eu recomendo que você altere as simbologias diretamente aqui pela tabela, tá? É muito mais fácil porque você consegue, de uma forma mais organizada, visualizar se todas aquelas suas famílias estão ajustadas corretamente. Se o teu estado não aparecer aqui na lista, é porque aquela simbologia ela é universal, digamos assim. Ela vai atender o teu estado porque ela tá ali por padrão, ok? Para finalizar, né, como vocês sabem, o Revit ele exporta PDF, mas quando ele vai exportar o DWG ou o DXF, ele não exporta as imagens no mesmo arquivo, juntas. Ele vai acabar criando um anexo, né, vários outros arquivos de imagem, na mesma pasta daquele DWG exportado, e você não consegue anexar elas. Como você faz nesse caso? Bom, aí a gente tem uma tabela manual aqui. Então, aqui na aba de legendas, eu tenho as tabelas de placa, ó, legenda de placa, por exemplo, de alerta, e aqui eu exporto, né, eu faço um filtro, eu deixo só as placas que eu realmente tenho e as outras eu deleto e ajusto essa tabela manual aqui. A mesma coisa vale para os símbolos. Então, por exemplo, vamos pegar lá no acionador manual de alarme. Deixa eu procurar aqui um acionador, ou um detector também. Aqui, ó, acionador manual do sistema de detecção e alarme. Por padrão, ele tá com esse DWG aqui, né? Ele tá com esse desenho. Isso aqui são linhas, tá? Você precisa apagar essas linhas aqui. E vir aqui em anotar, símbolo, e aqui em símbolo você escolhe o estado respectivo, né? Então, por exemplo, vou digitar aqui DF, ó, alarme de acionamento manual. Vou clicar aqui no DF e vou clicar aqui do lado, ó, pronto. Ele me adicionou nas 3 escalas. Clico nela, desmarco 2 escalas, deixo só um para sem ativa e pronto. Aí eu coloco no lugar aqui. Então, essa tabela você tem que montar de forma manual, né? Se você for exportar um DWG para contornar essa questão das imagens, nada te impede de fazer no AutoCAD, mas por aqui já tem tudo configurado, tudo desenhado, então é bem mais rápido. E todas as simbologias elas estão ali na aba de símbolos, ok, pessoal? Então, basicamente, essa parte de conversão é isso, e essa aula aqui ela vale para todos os estados, ok, pessoal? Eu recomendo que essa parte de ajustes você faça só na etapa de documentação do teu projeto. Então, primeiro você vai lançar todos os sistemas, todos os dispositivos de prevenção, né? Se tiver SHP também, você vai modelar todo o SHP. Fez tudo isso, aí sim você vem para atualizar a nomenclatura das placas e atualizar os seus modelos de vista para aquele determinado estado, ok? E aí, depois disso, você faz as cotas, os textos que precisa, tagueia o que precisa taguear, ok? Então, esse é o fluxo ideal dentro desse template, ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a aula de hoje, né? Uma aula bem simplesinha aqui, mostrando como fazer essa... Para mim, é o recurso principal do template, que é essa conversão. Tem novas famílias aqui adicionadas de reservatório. E um pedido que eu vou fazer para você agora é de nos seguir lá no Instagram, @estudiobim, né? O link tá aqui do lado e você pode ver o Instagram aqui rolando no feed do meu lado, porque lá eu posto em primeira mão essas novidades, novos recursos que eu lanço nesse template, comentários sobre algumas situações de projeto e o que é pertinente a essa parte de BIM e projetos complementares, né? Elétrica, hidráulica e incêndio e gás. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em próximas oportunidades.